o HSLG. E aí, o que você faz? Qual que é o seu passo a passo? Deixa eu mostrar aqui qual que é o meu passo a passo. Primeira coisa que eu faço é entrar no fundos.net para você conseguir ver os últimos lançamentos de documentos do fundo. Então, quando eu entro aqui, eu vejo tudo que o fundo soltou. Olha só que interessante. Só por isso aqui que a gente está olhando agora, você já consegue tirar algumas conclusões. Então, olha só. Então, no dia 31/3 foi solto o relatório gerencial referente ao mês de março, né? Foi referente ao mês de março aqui, no dia 5/4, na verdade, né? Depois teve informe periódico, aviso aos cotistas, que são os rendimentos, todo mês tem, né? Então, você vê que tem aqui, todo mês solta esse rendimento, amortização, e o informe trimestral e o informe mensal estruturado, que são as DRS. Quando a gente olha aqui, passaram-se 3 meses, ó, mês de março, mês de abril, mês de maio, passaram-se 3 meses e a gente não vê nenhum fato relevante. Você viu aqui algum fato relevante? Alguma coisa que as pessoas lessem e dissessem assim, pô, agora eu acho que vai cair, hein? Esse fato relevante aí tá me preocupando, hein? Tem alguma informação que não foi disponibilizada para você identificar qual foi o motivo da queda? Não tem. A informação é pública para todo mundo, então você tem que descobrir o porquê que aconteceu a queda, beleza? Depois que você descobriu o porquê que aconteceu a queda, você vai ver se ela é racional ou não, beleza? Então, a única coisa que a gente tem aqui é o comunicado a mercado. Outros comunicados considerados não fato relevante. Quando eu abro aqui esse comunicado ao mercado, olha lá o que ele falou, ó. O grupo Casas Bahia, listado no segmento Novo Mercado da Bolsa, focada no varejo, divulgou no mercado a continuação do seu plano de transformação da empresa e renegociação da dívida, né? Um reperfilamento da dívida. Ela pega uma dívida que era para ser paga em 12 meses e agora eu vou dividir em 60 meses. Vou conseguir pagar de maneira mais fácil. Em face ao exposto, a gestão do fundo comunica que tais medidas não afetam a relação entre as partes. Por quê? Porque o HSLG ele tem um imóvel locado para Casas Bahia, incluindo o espaço atualmente ocupado pelo locatário. Ou seja, o medo que o pessoal tinha no HSLG, que é 31% da receita ser da Casas Bahia, tá alugado para Casas Bahia, e a Casas Bahia ter entrado em recuperação extrajudicial, era assim, meu Deus, a Casas Bahia não vai pagar agora. Se não pagar o HSLG, pô, eu não vou ficar sem 31% da renda. Logo, o dividendo do HSLG vai cair 31%. Logo, vou vender essa bosta logo, pra poder eu não ter esse negócio na minha mão, essa treta aí na minha mão, né? E aí começaram-se as vendas do HSLG. A gente tem que entender se isso é racional ou não. Então vamos ler o último relatório gerencial aqui junto comigo? É um relatório de 12 páginas, bem facinho de ler, bem tranquilo, não faz sentido você não ler isso aqui. Eu tô lendo junto com vocês e eu vou conseguir ler em menos de 10 minutos. Então você consegue ler sozinho em uns 5 minutos, bem tranquilo, olha lá. Então vamos pro primeiro objetivo do fundo. É a obtenção de renda e ganho de capital alugando imóveis, né? Ele vai comprar imóvel, vai tentar vender mais caro ou vai alugar. Isso aí, tranquilo, e tá no segmento logístico. Então são os galpões logísticos, beleza? O benchmark do fundo é de 6,5 PCA, então é grande pra caramba esse benchmark aqui. Se bater o benchmark, tem uma taxa de performance ali. Tranquilo também. Se a gente ver o valor de mercado, ele tá sendo negociado a R$ 92 e o valor patrimonial dele é 104, ou seja, um desconto de R$ 12 por cota. Tem uma liquidez ali boa, tem um número de cotistas alto, uma distribuição de 74 centavos. Ele tem algumas características intrínsecas deste fundo imobiliário, que é, o fundo é proprietário de 100% de todos os seus ativos, tem muitos fundos logísticos e para crescer compra percentual. Então tem um galpão logístico, eu compro 30% só do galpão logístico. Tem muitos fundos que fazem isso não é errado, inclusive, é diluição de risco. Quando um fundo imobiliário tem 100% dos ativos, cara, tem um pouco mais de risco, só que ele consegue ditar preço, então ele provavelmente tem uma maior rentabilidade, você vai ver que o HSLG tem, né? Ele faz aquela estratégia do logística last mile, ou seja, 100% dos imóveis está numa distância de até 30 km, você vai ver que tem alguns que é 15, 10 km da capital, da metrópole, então isso facilita muito, isso chama muita atenção do inquilino, 0% de vacância e tem ali seus custos ideais, né? Para quem fala que fundo imobiliário não repassa a inflação, eu vou te mostrar mais uma vez com dados que sim, que repassa de IPCA. Agora, se você quer discutir que o IPCA é justo ou não, aí já é outra história, mas ele passa sim o IPCA tranquilamente, de 12 em 12 meses ele vai repassando isso através dos seus contratos. Inclusive, o que aconteceu agora foi, ó, ajustamos os contratos de 2 locatários do galpão HSI Log Dutra pelo IPCA dos últimos 12 meses, que foi de 3,9, ou seja, a receita do fundo vai aumentar 3,9%, isso vai ser repassado para nós que somos cotistas. Então sim, o seu rendimento vai ser ajustado pelo IPCA. Loucura? Pois é. Aqui ele falou que a Renner, uma das locatárias do Log Dutra, notificou a devolução de uma área de 22 mil metros quadrados e a gestão já iniciou o processo de comercialização. A expectativa é que seja em breve uma área alocada e ressaltamos ainda que o evento, por hora, não afeta o nível de distribuição do guidance para os próximos 6 meses. Ou seja, ele falou assim, ó, a Renner tá saindo, a gente já começou a tentar alocar de novo esses
espaço-água aí, mas pode ficar tranquilo que nos próximos 6 meses não vai atrapalhar a receita, tá? Então se a gente locar desses próximos 6 meses aí, tá tranquilo, tá tudo de boa. Aqui a gente consegue ver a receita imobiliária do fundo, que tá 10 milhões e 900. Inclusive eu peguei aqui para vocês a receita do mês passado também, para você ver a diferença que faz, né, esse repasse do IPCA. Então era 10 milhões e 800 e agora já tá 10 milhões e 900, né? Então subiu aí 100 mil reais, né, só de ajuste de IPCA. Você que é cotista e é leigo, você não percebe que o IPCA tá sendo repassado. E aí você olha lá a sua variação de cota, 3% no ano. Aí você fica, nossa, não ganhei nem da inflação. Só que aí você não conta o dividendo e não conta o ajuste pelo IPCA, né? Por isso que tem muita gente que fala que fundo imobiliário é ruim, mas não é isso. É porque muita gente não sabe fazer conta mesmo. A despesa foi de 1 milhão, então teve ali um resultado de 9 milhões, né? Um resultado por cota de 72 centavos e ele ainda tem aqui 60 centavos acumulados, né? Então tá tranquilo ali. Se ele continuar tendo esse resultado de 72 centavos, por exemplo, ele precisar de 2 centavos todo mês ali para poder repassar isso aí, 74 centavos, manter estável, ele tem 60 centavos ainda, dividido por 0,02, ainda tem 30 meses para poder pagar, né? Então tá tranquilo, realmente o guidance dele tá tranquilo. Essa é a projeção dele, né? Ficar ali entre 70 centavos e 74 centavos, já vem vários meses pagando 74 centavos, tá bem estável mesmo. Quando se compara ali o dividendo anualizado dele de 9,6% e compara com o CDI no último mês, teve um rendimento aí de 421% do CDI, porque considerou o retorno total, né? Volume médio diário de 599 mil, então tem uma liquidez boa, o volume de cotista também crescente. Quando a gente vê essa parte de investidor original, é sempre interessante, porque você vê se o investidor original ainda está no negócio ou não, se ele está vendendo. Se ele está vendendo, provavelmente é porque ele achou um outro investimento melhor. Então qual que é esse outro investimento que é melhor que esse que ele está saindo? Talvez então o HSLG não seja tão bom assim. O investidor original permanece o mesmo desde o IPO. E aqui chega o principal problema do HSLG, né? Problema percebido pelo mercado, que é a Casas Bahia aqui como varejo. E é difícil você entender o porquê que as pessoas realmente entendem como um aluguel para uma empresa de varejo pode traduzir como um risco realmente real, né? Um risco real para o fundo imobiliário. Por quê? Eu lembro lá da Americanas, lá na Americanas não pagou HGLG, teve problema. Pois é, foi por um curto espaço de tempo, por conta de um escândalo que aconteceu e que foi resolvido, né? A mesma coisa pode acontecer sim com outras empresas do varejo. Só que é a última coisa que vai acontecer, é essa retirada de estoque. O próprio HSLG, por exemplo, ele tem um galpão industrial, mas a maioria será varejo. É uma ilusão você querer um galpão, um imóvel, um fundo logístico que não alugue para varejo. Aí está pulando com alguém de ré, como diria o povo em Goiás, né? O que importa é a tipicidade do contrato, se é atípico, se não é atípico, quais são as multas e qual está a situação do inquilino, tá? Então, a Casas Bahia, se você lê o relatório, né, trimestral de resultados, você vê que ela parcelou essa dívida, que tá tranquilo. O próprio comunicado aqui do HSLG falou que não tem problema entre as partes. Quando a gente olha a parte de alavancagem líquida do fundo, é de 7,4. Você viu que eu escrevi aqui 11,5. Por quê? A alavancagem que a gente calcula normalmente é quanto tem de saldo devedor dividido pelos ativos totais. Tá? Então seria passivo total de obrigação dividido pelo ativo total que o fundo tem para remunerar. A alavancagem líquida é o quanto que ela consegue usar de caixa e de coisa que ela tem para poder transformar em dinheiro e quitar essa dívida o mais rápido possível. Aí ela pega só o líquido ali, referente também ao valor patrimonial líquido, né? Como que funcionaria essa conta para a gente chegar nesse 11,5%? Você vai abrir a DRE, vai nessa parte de obrigações aqui. Então, normalmente os passivos estão nessas obrigações. Então, aqui não tem obrigação nenhuma e aqui tem a obrigação por seguritização que tá 165 milhões, que é o mesmo ali do relatório, né? 165,5 milhões. Então, você pega essa DRE aqui de 165 milhões, vou abrir uma calculadora aqui para calcular junto com vocês, ó, o valor inteiriço aqui, ó. Pegar aqui, esse é o passivo total e a gente vai lá no ativo total, que você consegue ver, ó, ativo. Quanto que tem de ativo? 1,4 bilhão. Então, Ctrl C, vou dar um dividir aqui, ó, Ctrl V, pronto, tá em porcentagem, só multiplicar por 100, você vê esse valor aí em porcento, tá? Então, 11,05%, uma alavancagem tranquila, bem de boa, não é uma alavancagem ruim, não. Inclusive, ele mostra aqui que ele tem 60 milhões em caixa e, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quase 8 anos pago de dívida. Tá tranquilo realmente essa alavancagem, amortização bem tranquila de acontecer. 81% dos contratos vão vencer só depois de 2027, tem várias revisionárias,
diagonais. Então o fundo tá redondinho mesmo, né? Aqui tem uns imóveis que eu não vou mostrar aqui com vocês, mas eu sublinhei aqui, escrevi aqui quais são os riscos, né, do HSLG. Quais são? Primeiro ponto, que muita gente entende como risco, né? Na minha opinião, isso não é tanto um risco, é mais um ponto de oportunidade, que é Casas Bahia com 38% da receita. Queda de 5% na receita se a Renner sair, não conseguir alugar, né? Você tem que deixar o like nesse vídeo aí, cara, porque eu tanto tô tossindo aqui pra gravar esse vídeo. Não sei se você percebeu, a voz tá meio rouca aí, meio fanha ainda. Deixa o like aí que o peito tá até doendo aqui, tanto tossir. Então esse risco da receita aqui com a Casas Bahia, que pode entrar em inadimplência, né? O risco aqui de queda da receita na Renner, se ele não conseguir alugar, ficar com vacância. E também o risco da alavancagem aqui de 11%. É lógico também que você tem que perceber que isso aqui é um fundo imobiliário que tem apenas 5 imóveis. Então sim, né? Tem um pouco de risco ali de não tamanha diversificação. Não é um fundo pulverizado, né? Isso aumenta a rentabilidade dele. Lógico, se tem mais risco, tem mais rentabilidade. Então o HSLG, apesar de ser um fundo de, na minha opinião, de oportunidade, mas ele é uma oportunidade médio risco, né? Médio risco, não é de baixo risco, tem risco nele sim, mas não é um fundo que tá tão ruim para ser tão descontado assim. Então eu te espero no próximo vídeo. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo será excepcional. Isso aí.